Então, coleguinhas do nono ano A, B, C e D, e também o oitavo ano F, essa revisão aqui vale para todos, né? Uma revisãozinha que a gente vai fazer, só para a gente lembrar de alguma coisa. Eu sei que vocês já conhecem, já sabem, mas é uma coisa assim que eu entendo como tem que estar praticando para a gente, né? Para a gente gravar bem, né? E, então, visando isso, que a gente vai fazer uma revisãozinha rápida aqui de alguns conceitos, tá bom? Então, nono ano A, B, C e D e o oitavo ano F. E também tem o PD2, né? Que vai ser também matemática. Então, é uma coisa puxando a outra aí, tá bom? O PD e matemática aí andando junto, tá bom? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui alguns conceitos principais aqui, acho que eu vou colocar esse aqui primeiro, esse relembrando aqui, só para a gente ter uma noção, que a gente falar em soma, em matemática a gente está falando em adição. Então a gente tem que ter essa noção aqui, porque tem livro que coloca somar, outro livro adicionar, né? Então, você tem que saber essa igualdade aqui. Se eu estiver falando em soma, eu estou falando em adição. Se eu estiver falando em adição, eu estou falando em soma. Isso vai depender do livro, que às vezes o livro que você está estudando, tá certo? Aí, retirar ou diminuir é uma subtração. Então, na matemática, usa mais essa nomenclatura aqui, de adição, subtração. Quando falar em multiplicação, eu estou falando em produto. Isso aqui que eu queria que ficasse gravado para vocês, que às vezes eu vou falar o produto entre A e B. Eu estou fazendo a multiplicação entre A e B. O produto entre 5 e 7 é a multiplicação entre 5 vezes 7. Tudo bem? Eu queria que ficasse gravado isso aí com vocês, tá? Para você, quando falar em produto, vocês estão sabendo o que se trata. E a outra coisa é a divisão. Na matemática, usam muito esse conceito aqui de quociente. Quando falar em quociente, nós estamos falando em divisão. O quociente entre 15 e 3 é a divisão de 15 por 3. Então, o quociente é a divisão. Produto é a multiplicação, quociente é a divisão. Tá certo? Se vocês não virem isso que eu falar, você saber que isso aqui já é uma divisão. O produto é uma multiplicação. E o quociente é uma divisão. Tudo bem? Tá? Esses são os conceitos que eu queria que vocês gravassem. Aqui coloquei aqui também esses símbolos aqui, que são os conjuntos. É os conjuntos onde nós vamos trabalhar. Às vezes nós vamos trabalhar nesse conjunto, às vezes vai trabalhar nesse, às vezes vai trabalhar nesse, vai trabalhar nesse, e às vezes vai trabalhar no conjunto dos reais. Tá certo? Na ideia, então, aqui, que é conjunto? Esse é N duplo, a gente fala N duplo. N maiúsculo duplo. Então, é o conjunto dos números naturais. Veja bem, ele começa no zero e vai para o infinito. Então, ele é limitado à esquerda e não é limitado à direita. Ele é infinito à direita e finito à esquerda. Então, ele começa do zero e a gente pode falar os números positivos, não é isso? Vocês sabem. Aí, quando acrescenta os negativos, passa a se chamar os conjuntos inteiros. Por quê? Os negativos à esquerda e os positivos à direita do zero. À esquerda são os negativos e à direita são os positivos. À esquerda, quanto mais distante do zero, menor o número é. Quanto mais à direita do zero, maior o número é. Então eu posso falar que o menos 1 é maior que o menos 3? É. Ele está mais próximo, ele é menor. Tá certo? Ele é menor do que o menos 3. O menos 3 é menor. Quer dizer que a distância, a gente falar em distância, a distância do zero até o menos 3 é igual à distância do zero até o 3. Mas aqui, quanto menos negativo, menor o número é. Mais menor ele é. A gente falar mais menor, menor ele é. Tudo bem? E outra coisa aqui, esse é o Q também, um Q duplo, né? Um Q duplo e maiúsculo. O conjunto dos racionais. Quem são eles? São as frações. Todo número que transforma em fração é racional. Então, o 5 é fração? É, porque 5 sobre 1 é fração, então ele é racional. Certo? E as dízimas periódicas. As dízimas periódicas, não sei se vocês lembram, as dízimas periódicas são aquelas, por exemplo, aqui 0,35, 35, 35 e reticências. Isso é uma dízima periódica. Essa aqui é fração? É, dá para transformar em fração. Tá certo? Então, essa é a ideia. Então, é 1,23232323 e sequência.
É uma dízima periódica? É uma dízima periódica, dá para transformar numa fração. Nós vamos estudar isso, tudo bem? Tá? Então, agora, as dízimas periódicas são todos os números racionais. Agora vem o I, que é o conjunto dos irracionais. São aqueles que não são dízimas periódicas. Vou pegar um exemplo aqui. 1,3425198,7, tan, 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 tan. Isso aqui não é fração. Esses são os números irracionais, são aqueles que não são frações. Então, dízima periódica é fração? Sim. Dízima não periódica não é fração. Tudo bem? Essas são as informações aí, depois a gente vai ao longo do desenvolvimento das atividades, a gente vai estudando. Tudo bem? Aí coloquei aqui também alguma outra coisa, para a gente saber. Esse aqui todo mundo já sabe, né? Aqui é o sinal de igualdade. Sinal de diferença, o implica, né? Uma setinha só de um lado, implica, isso implica nisso. Ou equivale, equivalência, isso equivale a isso, quer dizer, tem a mesma correspondência, tá certo? Vai e volta, tá certo? Equivalência, tá? Aí o produto, a multiplicação, né, que é o produto, né, que a gente viu lá na frente, que é o produto. O produto é representado pelo x, né, pequenininho, ou se não pelo ponto. Eu vou usar mais o ponto, certo? Multiplicação. E a divisão, vai usar esse símbolo ou esse, né, quociente entre A e B, quer dizer, a divisão entre A e B, que é o quociente. Então, você pode representar a divisão em forma de fração, é uma divisão, é um quociente, ou usar o símbolo de divisão. Tudo bem? Essas são algumas coisinhas, e depois, assim, ao longo do processo, a gente vai, qualquer coisa, a gente vai lembrando, tudo bem? Tá? Então, disso aqui, dentro dessa ideia de conjuntos aqui, eu vou colocar algumas atividades, para você ver, esse número pertence a qual conjunto, esse número pertence a qual conjunto, esse número pertence a qual conjunto, sim ou não, tá certo? Vou colocar alguma coisa nesse sentido lá, para você já reconhecer o que são os conjuntos aqui, para que a gente vai trabalhar, tudo bem? Aí na próxima aula a gente já vai entrar praticamente em algumas atividades de revisão aí, envolvendo esses conjuntos aqui, tá bom? Então até a próxima aula, fiquem com Deus.